A minha casa será chamada casa de oração, casa de adoração, casa de louvor a Deus. Você pode profetizar assim? A minha casa será chamada casa de oração, casa de adoração, casa de louvor a Deus. Profetiza comigo. A minha casa será chamada casa de oração, casa de comunhão, casa de louvor a Deus. Onde tem comunhão, tem união. Onde tem comunhão, tem amor. Onde tem comunhão, tem compreensão. Onde tem comunhão, tem compreensão. Onde tem comunhão, não tem traição. Onde tem comunhão, tem fidelidade. Onde tem comunhão, tem concordância. Onde tem comunhão, tem o amor de Cristo. Amém? Que a sua casa seja firmada na rocha. A palavra diz que devemos firmar a nossa casa sobre a rocha. Se a nossa casa é firmada sobre a rocha, a gente se preocupa com o próximo, a gente se preocupa com quem está dentro da nossa casa, a gente se preocupa com os membros da casa, a gente se preocupa, a gente cuida, a gente ensina como Deus quer. É irmãos, é para ensinar como Deus quer. É pais, é para ensinar como Deus quer. É filhos, é para ensinar como Deus quer. E assim representa também a casa do Senhor Jesus, ou seja, nós somos o templo do Senhor Jesus. Nós vamos ao templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus aqui na terra. então que a minha casa, o meu ser, o seu ser seja, que o meu ser, a minha casa seja como Deus quer que sejamos. É assim, que as igrejas evangélicas, ou as que foram chamadas por Deus, tenha essa comunhão, tenha essa união, tenha a presença do Espírito Santo do Senhor, tenha a visão que o Senhor quer para os seus, que viva em união, que viva em concordância. Aqui está como se fosse uma casa, uma igreja, ó. E aqui a casa onde a gente às vezes mora, um janelão, uma porta, né? Enfim. E aqui está como se fosse uma congregação. Olha aí, que a nossa casa seja também um templo do Senhor Jesus, ou um templo. Não é que eu estou falando aqui para você não ir ao templo, eu sempre falo isso. Devemos ir ao templo. Eu só quero ir ao templo agora. Eu vou a algum templo quando eu recebo um convite ou algo do tipo. Eu não quero estar debaixo de certas igrejas que o Senhor não quer que eu esteja. A não ser que a chave, já falei, seja minha. Que a igreja seja minha. Porque assim o Senhor escolhe. Independente que A ou B não respeite a escolha do Senhor. Independente que homens da terra não respeitem a escolha do Senhor. Independente que homens não obedeçam à voz do Senhor. Independente que homens sejam rebeldes à voz do Senhor. Porque é o que eu vejo aqui no Rio Grande do Norte. Mas o Senhor ainda dá ordem aos seus. Mas o Senhor ainda faz e usa como quer e do jeito que quer. E não precisamos estar dentro do templo para o Senhor nos usar. Não precisamos estar dentro do templo para o Senhor nos fazer, aleluia, avançar. Porque a nossa casa tem que ser o templo do Senhor. Porque a nossa casa tem que estar em comunhão com o Senhor. Porque a nossa família tem que estar debaixo da graça do Senhor. Amém? Então influencie comigo compartilhando, comentando e assim avançando para o reino de Deus. Que essa live chegue, aleluia, aos presidiários. Que essa live chegue às pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Que essa live vá ao encontro de muitos que precisam ouvir verdadeiramente o Evangelho. Que você que tem um celular, você que seja policial, quem for, coloque aí na sua delegacia, no seu lugar onde tem presídios, para que ouçam o Evangelho, para que ouçam a voz do Espírito Santo do Senhor, para que ouçam, aleluia, o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz às pessoas, o que Deus quer que façamos, aleluia, ou sejamos, enquanto tivermos vida, porque enquanto a vida há esperança. Está preso? Mas enquanto a vida há esperança. Está detido? Mas enquanto a vida há esperança.
Talvez alguns estão presos fisicamente em alguma prisão, em alguma cadeia, seja homens ou mulheres. Mas o Espírito Santo quer lhe alcançar neste dia, nessa tarde, ou independente do horário que você vai assistir. Porque muitos, às vezes, estão livres, mas estão presos espiritualmente. Muitos, às vezes, não estão em cadeias, mas estão presos. Ó, a mente está presa, o olhar está preso, os ouvidos estão presos. O corpo está preso em coisas que não é do agrado de Deus. Então, de toda forma, estão alguns presos espiritualmente falando. Não estão presos em cadeias, em prisões, né? Podemos dizer. Mas estão acorrentados espiritualmente. Então, que o Espírito Santo de Deus adentre dentro do seu coração, na sua mente. Quando fala coração, estou falando de mente. E você seja resgatado pelo poder e pelo amor de Cristo. Porque eu que esse do influência da graça não posso nada, mas o Senhor Jesus pode. O Senhor faz, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso e maravilhoso para nos tirar de cadeias e prisões que não foi o Senhor que colocou. De tirar de cadeias e prisões que não foi o Senhor que determinou. De tirar de prisões e cadeias que não foi o Senhor que, aleluia, ensinou. Seja qual seja a prisão, seja qual seja o pecado, seja qual seja, né, como o irmão falou aí hoje, eu já acabei de publicar, sobre divorciar é uma coisa, que Deus já não está no divórcio, né, no papel. E segundo casamento, muito pior. O problema é que muitos não querem obedecer a Bíblia. O problema, eu sempre falo isso, muitos não querem obedecer, porque obedecer a Jesus, ou os ensinos de Jesus é muito desafiador. E muitos líderes não ensinam a verdade. Eles ensinam o que vem na mente deles, porque às vezes a ganância, por causa do pecado, a maioria, por causa do pecado, da ganância, eles perderam a visão, eles perderam a noção do ensino, eles a compactuaram com muitos erros e muitos pecados e não foram contra os erros e os pecados. E assim, muitas das vezes, a gente vai, às vezes, aprendendo com eles, né? Até o Espírito Santo dizer, ó, não é assim, é assim. Olha para a minha palavra, come a minha palavra, engole a minha palavra, viva a minha palavra, e passa para quem precisa. Porque eu ensinei assim. Porque muitos ensinam diferente. Porque muitos não querem obedecer. Porque é desafiador obedecer. Eu nunca casei, né? Não sou desassociada. Para quem foi desassociada ou é desassociado. Bom é ensinar, é viver a palavra. Lá em Mateus, se eu não me engano, fala sobre o divórcio, sobre o segundo casamento. Eu acho que eu leio de Mateus que fala sobre o divórcio e segundo casamento, bem claro. Aí diz assim, que por causa da dureza do coração foi dado a carta do divórcio desde o tempo do Velho Testamento, do tempo de Moisés. Mas não era assim, nunca foi a vontade de Deus. Mas dava por causa que às vezes o homem, a maioria, repudiava a sua esposa. Mas às vezes tem umas mulheres que repudiam o seu marido, porque às vezes tem alguma configuração, alguma coisa que não é do agrado de Deus, que não está liberto, que não está transformado, que não está mudado, ou que já nasceu com a índole má, né? A configuração, às vezes acontece coisas, às vezes acontece traição, mentira, e às vezes a gente não tolera, e certo, porque a gente tem que se dar o respeito, o limite, até aqui. Nós que ditamos o que é melhor para a nossa vida, não é assim? Quem suporta traição, quem suporta adultério, problema de quem suporta, mas quem não suporta, se põe limite. Porque é questão de caráter, é questão de bom senso, é questão de estar com a mente, não sei, porque às vezes o diabo prepara o prato, mas a gente não cai. E por que muitos caem? Porque se andou. Porque não estava com a mente focada em Cristo. Porque quantos pratos já prepararam, mas eu nunca caí. Porque Jesus não deixa. Porque eu estou ligado na videira. Porque eu estou enraizado na palavra. Porque eu vivo em vigilância. Assim é todos que têm caráter. Assim é todos que lutam para ser fiel a Deus. Para não pecar contra Deus. Eu poderia pecar para dar o troco a alguém. Porque muitas vezes o ser humano, nós temos isso. Fez, eu vou fazer, que é pra sentir na pele, pra nunca mais fazer. Porque eu sou assim. Eu tenho esse pensamento. Mas às vezes a gente não faz, por quê? Por causa do temor a Deus, não é por causa de
Mas às vezes a gente não dá o troco, não é por causa de A. Não é por causa de B que nos vigia, não é por causa de autoridades que nos vigia, não é por causa de autoridades, seja, autoridades espirituais ou o que for, que fica forçando a vida dos outros coreanos, em vez de viver a sua vida, né? Em vez de viver a vida com Jesus, em vez de ensinar a verdade, mas fica curiando a vida dos outros, fica curiando a particular dos outros, ou fica curiando a vida íntima dos outros. Que coisa feia. Uma coisa que alguém pode curiar a vida do outro é por policiais ou segurança ou alguma coisa do tipo. Quando há abuso ou casos assim, né, de agressões ou coisas absurdas. Ontem mesmo eu falam tanto de abuso e não falam dos abusos psicológicos ou abusos de líderes grandes que às vezes colocam pessoas para servir dentro da igreja, mas não tem coragem de ajudar em nada. Isso também é abuso. Você coloca a pessoa para ajudar, às vezes nós servimos por amor, mas nem sempre é obrigado a gente servir. Fica dizendo, faz a obra que eu cuido, faz a obra que Deus cuida, e porque eles não querem tirar R$1 do bolso para cuidar da gente, porque eles não querem dar um exame pra gente, porque eles não querem ter dó dos necessitados, porque eles só querem para si. E aqui é para os grandes, tá? Para os grandes enrolões, que vê a gente se lascando e não tem coragem de pagar uma faculdade. Como eu vou passar a mão em rebeldes? Como eu vou passar em mãos cegos? Como eu vou passar em mãos em líderes que o Senhor não está? Mas a ganância os dominaram, deram lugar para o diabo, deram o coração para o diabo e precisam se arrepender. É isso que a minha palavra ensina. Não ser assim, não ser como eles. É assim que a palavra ensina, não ser como eles e não compactuar com o erro. Isso é para todos. Então vamos ao que nos interessa. Eu nunca julguei ninguém, nem quero julgar quem vive segundo o casamento, cada um vive do jeito que quer. Mas a Bíblia é clara e afirma muita coisa e eu gosto de ir pela palavra. Não vou por ninguém. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, a mulher só está livre para casar, ou o homem só está livre para casar com alguém se morrer. Se o cônjuge morrer, como é que alguém fica casando antes? Porque não quer obedecer. É isso. Porque só está livre após a morte. Eita, como é difícil, né? O texto é claro. O problema é que muitos não obedecem, porque não é fácil obedecer. Já falei, não é fácil obedecer. Mas às vezes querem colocar um jugo para alguém à força e para outros passa a mão. Porque tem dinheiro? É porque o dízimo... É porque tem dízimo ou porque o quê? Ou porque o espírito de engano já dominou vocês? Vamos para a palavra. Não estou aqui para julgar. Eu já falei, eu não julgo ninguém. Eu não gosto de julgar ninguém. Mas a gente tem que ensinar a palavra e tem que andar na verdade. Porque Deus não tolera certas coisas. Deus não está em certas coisas. Deus não está em arrumadinho de líderes por aí que fica arrumando casamento para os outros. Porque crente ouve Deus. Onde eu falei sobre o profeta Oséias, era um jovem que ouvia a voz de Deus. Jovem, homem ou mulher tem que ouvir a voz de Deus. Não em ouvidos de líderes que ficam ensinando certas coisas. Porque Deus dá sinais. Deus dá sinais, não precisa ninguém se meter na vida de ninguém. Entendeu? O problema é que muitos não querem viver Bíblia. O problema de muitos que não querem obedecer a Deus. O problema de muitos que não têm relacionamento nem intimidade com Deus. Não quer viver a palavra. Se a Bíblia diz que só pode casar com uma divorciada. Se a Bíblia diz que só pode casar com uma divorciada, com um divorciado, após o outro morrer, o seu cônjuge morrer, é porque a Bíblia está sendo clara. Porque se casar com a repudiada, se casar com a divorciada, comete adultério. Segundo casamento, comete adultério. O texto é claro, gente. E vice-versa. Por isso que eu posto aí alguns vídeos com um moço falando. Não olha para a mulher, para o homem do outro, né? Para o marido da outra, desejando. Modo de dizer. Não olha para a mulher do outro, desejando. Porque eu não estou nisso. Como é que eu posso ficar desejando mulher dos outros casadas? Como é que eu posso ficar desejando dos outros casados? Porque namoro termina, né? O noivado pode terminar, se assim o Senhor não quiser, se assim a configuração não bater. Porque no namoro, noivado é onde tem que ter
Porque no namoro noivado é onde tem que ter pratos limpos. Por que não deu certo? Eu sempre falo isso. Quando alguém começa a namorar, os pais têm que perguntar, por que não deu certo o namoro? Por que terminou? Se todo pai, né? Pai e mãe que se preocupa com o filho perguntasse por que terminou o namoro, não havia desgraças, não havia destruição, não havia merda na vida de muitos. Porque todas as pessoas que eu observo vivem num segundo casamento, onde houve traição, ou houve engano, ou houve alguma coisa, houve separação, tem filhos doentes. Então Deus quer cortar esse mal pela raiz e precisamos curar as crianças para não se contaminar com esse mal. Precisamos curar os adolescentes para não se contaminar com esse mal. Até adultos que hoje são doentes por causa desse mal. Amém? Então vamos viver Bíblia. Vamos viver Bíblia e andar na direção do Senhor. Porque muitos não ensinam a verdade, mas também arcarão com as consequências, não é assim? Porque Deus irá cobrar. É muito difícil a gente ensinar a palavra como Jesus quer. Mas temos que ensinar e não devemos temer. Então, hoje nós vamos iniciar a segunda carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ensinava aquele povo e a muitos povos, aleluia, a ser como Deus queria. Porque havia muita coisa na igreja de Corinto e não é diferente nos dias de hoje. Eu conheço, há muitos anos atrás, eu sempre conto esse testemunho de uma irmã lá de Sítio Novo, né? É de um sítio, mas que pertence a Sítio Novo, Ovelha Nossa. E um dos exemplos que eu comecei a ter experiências com Deus, quando eu morava nas Marias, quando estávamos fazendo a obra nas Marias, foi que um dia eu tive um sonho com esse jovem. Era um jovem o qual eu gostava dele. Eu era adolescente e gostava dele. Foi a primeira, assim, pessoa que eu gostei praticamente desde criança. Eu não sei porquê. Eu sempre fui muito... Eu acho que eu fui sexualizada muito cedo, né? Eu fui muito madura em algumas coisas muito cedo. Então, eu gostei desse menino muito cedo. E eu achava que eu ia casar com ele. Porque era crente, porque era filho de crente. E eu tinha tudo isso, era filho de um obreiro. Ele não é uma pessoa ruim, nunca foi mal. Pelo contrário, né? E quando esse menino arranjou uma namorada, ali foi meu baque. Foi onde eu desencadeei uma depressão, olha aí. Porque eu coloquei muita expectativa em algo que talvez ele não tinha a mesma expectativa como eu tinha. Aqui são exemplos de vida que eu dou. Nós, quando falamos da palavra de Deus, a gente testemunha ou coloca coisas como exemplo, como Jesus colocava, exemplo, metáforas. Jesus falava por metáforas e exemplos. Então, eu morava em Sítio Novo, meu pai era dirigente em Sítio Novo, e tinha esse menino, filho de um dos obreiros, que era em Sítio Novo, morava num sítio. E quando esse menino começou a estudar, acho que na UF, arranjou uma namorada, né, de Natal. Nossa, aquilo me doeu. Porque pra mim, eu ia casar com aquele moço. Ele ia ser meu primeiro namorado, como a gente é ensinado, e marido, enfim. E assim ter filhos. Ó, a gente, quando coloca expectativa demais. Daquele dia em diante que eu vi aquela moça, eu caí tipo em depressão. O povo falava em febre emocional. Foi o primeiro dia que eu tive febre emocional. Por isso que Jesus é cura. Por isso que Jesus é vida. A terapia pode ajudar, mas o louvor também cura. A palavra também cura. O testemunho também cura. Amém? Porque um testemunho é uma profecia. Então, se você precisa ser curado de algum trauma, de alguma coisa, seja curado nessa tarde. Seja curada nesse momento. Seja curado ou curada pelo Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que essa palavra, ela entra até na medula. E esse moço, ele casou com essa moça. E eu fui viver a minha vida, eu falei assim, oh meu Deus, por que eu gostava tanto desse moço? Né? E aconteceu isso. Só que em meio a isso, sempre, em meio a esse tempo, nesse período, depois, que desde criança, né, praticamente, é como se fosse criança, assim, era tudo criança, mas eu gostava dele. E todo mundo acho que sabia disso, coisa de escola, enfim, acho que não dava nem bola. Principalmente logo no início, né. A mãe dele até talvez queria, eu falava assim, minha sogrinha, minha norinha, mas nunca teve contato de beijo, nada, porque crente é diferente, né. As coisas acontecem no tempo de Deus e como Deus quer. Após isso, eu cheguei a gostar de um menino na escola, então acho que tirou o foco, né.
tirou o fogo por um tempo, mas o menino não era cristão. Ele também era de outro sítio, era o sítio Cabeça, se eu não me engano, morava perto do Cabeça da Serra, enfim. E eu sempre morava na rua, que era o sítio novo, né? Coisa do adolescente, né? Isso aqui é mais para jovens ou solteiros como eu, que ainda não casou no papel, e às vezes o Senhor quer dar uma cura. O que é bom é a gente casar curado, né? Não casar doente para não fazer o outro sofrer. E quando... Aí se passou o seu tempo, um período, né, na adolescência, eu esqueci esse menino. Mas é o quê? Questão de paixão. Depois que passou essa paixão, o sentimento volta a esse moço. Aí aconteceu, aí foi mais ou menos o tempo que aconteceu isso. Mas eu na minha, sempre calada, sempre na minha. Quando foi... Até porque Até porque estudávamos na mesma escola. E no que estudava na mesma escola, então assim, eu não sei se ele me observava em alguma coisa, mas eu era muito tímida, mas eu observava. Ele era calado, ele era estudioso, mas ele era meio mais solto para as meninas. E ele estudava acho que uns 2, 3, eu não sei, série a mais que eu. Acho que eu era na quinta e ele no oitavo, nono, mais ou menos assim. Eu não lembro bem. Então, se ele soube alguma coisa que eu tinha paquerado com esse menino, assim, da outra série, que eu acho que eu fazia o quinto, ele fazia o sexto. Eu não sei se ele soube alguma coisa. Sei que nesse período, quando o sentimento foi saindo desse moço, e eu fui colocando sentimento em alguns outros meninos, né? Porque às vezes nós meninos fazemos como eu tenho colegas assim, às vezes só numa parte do Senhor a gente se apaixonava, né? Coisa de menina, coisa de inocente, coisa de ingênuo. Ou coisa de carente, ou coisa de... Enfim, normal. Não tinha muito jovem na igreja, tá? Na época só tinha ele e só tinha outro menino também de outro interior. Não tinha nenhum da cidade cristão, só era isso. E um dia até eu recebia, às vezes, até indireta ou coisas assim, de pessoas não crentes da cidade. Um dia eu recebi uma carta do não crente. Eu li a carta, as minhas irmãs até pegaram essa carta, viram tudo, e eu não dei bola, porque o menino era cristão. Então, assim, eu recebi talvez... vamos dizer, propostas, mas eu não aceitava, porque eu sempre lutei para ser fiel. Então, crente luta para ser fiel. Mesmo às vezes falhando alguma vez, mas sempre lutei para ser fiel. E eu recebi essa carta. Essa carta, o menino fez uma carta linda, mas eu descartei porque ele não era crente. Se passou seu tempo, como ele não dava bola, eu também não dava, né? Aí fui tentando esquecer. Com isso, eu acho que era antes de ele arranjar essa namorada, porque a gente estudava na mesma escola, como eu tô falando. O pai dele era tipo diretor da escola, até hoje, eu acho que sempre foi professor diretor. E nisso, hoje ele é um dos melhores advogados. Pra glória de Deus, né? Ele tinha uma promessa, na verdade, um dia um vaso, né, que antigamente tinha vaso, hoje em dia tem vasilha. Um dia teve uma visão com ele, na verdade mostrou para a mãe: veja o seu filho com uma maleta na mão. Veja o seu filho com uma maleta na mão. Muitas das vezes achamos que é o quê? Vai ser um evangelista. Mas era o direito que eu ia chamá-lo. Ele se tornou advogado. Olha só, por isso que as coisas de Deus não é como nós imaginamos. Por isso que as coisas de Deus não é como o Senhor quer, é como Ele quer. E eu sempre odiei mentira, injustiça, traição, o que não convém, porque é senso de justiça, né? Eu tenho isso muito aflorado. Falam que quem tem autismo, TDAH, enfim. Se passou-se o tempo, estudávamos na mesma escola. Eu não tinha a inteligência que ele tinha, eu não tive talvez as oportunidades que ele teve, porque Deus tinha planos e projetos diferentes para mim. Porque Deus sempre me chamou para ensinar a palavra. Porque Deus sempre teve um ministério comigo para missões. A mala para ele era de advogado. Mas a mala para mim era evangelista, talvez, né? Nós que gostamos de fazer a vontade do Senhor, como meu pai e minha mãe sempre foi evangelista.
O chamado para ele era para advogar, mas o meu chamado não era para advogar até então. O meu chamado era para exercer o evangelismo, o evangelista, porque meu pai e minha mãe eram evangelistas, e eu sempre fiz a obra do Senhor como evangelista. Influência cristã, tudo isso é título, já falei, profeta, apóstolo. O apóstolo Paulo foi levantado como apóstolo porque ele conseguiu os maiores dons. Então a gente só chega ao patamar quando a gente chega aos maiores dons. Não é ser humano que escolhe aqui na Terra, é o próprio Deus. Então cada luta é um degrau a mais para termos experiências, para termos intimidade. Eu sempre falo, eu tenho relacionamento e intimidade com o Senhor desde adolescente. Eu tinha sonhos desde adolescente. Não sonhos normal como o ser humano tem. São sonhos proféticos, como alguns da Bíblia teve. Como do passado alguns profetas teve. Como alguns do Novo Testamento teve. Poucos teve visões. Poucos ouviram a voz de Deus. Poucos. Porque a Bíblia diz o que o olho não viu. O que o olho não viu. O ouvido não ouviu. O que não subiu ao coração do homem é o que eu preparei. Aqui está escrito, tá? Para os que eu amo. Para aqueles que eu amo. Quer dizer que o Senhor me ama ou ama algumas pessoas mais do que outras? Pode ser que seja. É porque ele tem filhos prediletos? Eu acredito que não. É porque ele tem filhos íntimos. Quanto mais o buscamos, mais ele se agrada. Quanto mais descemos, mais ele se agrada. Porque algumas coisas nos tira do foco. Então, assim, às vezes você vai estudar, como esse moço, ele foi estudar. Ele foi se preparar para fazer direito. Ele estudava muito, ele lia muito, ele precisava focar na área. Até como homem para trabalhar. Até porque homens são ensinados a ser o cabeça, a ser o provedor, a ser o líder da casa, a ser o sacerdote do lar, não é assim? Então, se é provedor, tem que ensinar os homens a trabalhar. As meninas são obrigadas a trabalhar? Não é obrigada. É errado a menina trabalhar? Não é errado a mulher trabalhar. A não ser que ela não queira. Ninguém é obrigado a nada. Mas às vezes não gostamos de sermos dependentes de outras pessoas. A não ser que o Senhor nos coloque na sua dependência. Assim que o Senhor nos chame para fazer a vontade dele. Aí ele vai usar pessoas para assim nos ajudar. Porque assim foi com Cristo, assim foi com o apóstolo Paulo e assim foi com todos os servos do Senhor, que foram levantados para fazer a vontade dele aqui na terra. A Bíblia diz que o próprio Jesus era carpinteiro, ele ajudava o seu pai na carpintaria. Mas chegou um período que ele teve que parar com a carpintaria e foi fazer o que o Senhor queria por 3 anos. 3 anos ele fez a obra do Senhor aqui na terra. E foi uma obra evangelística. E foi uma obra de missões. Ele andava, ele viajava, ele saía fazendo a vontade do Senhor. E tinha pessoas para ajudar a fazer isso. Porque a gente não pode fazer nada sozinha. Porque uma andorinha só não faz nada sozinha. Uma andorinha só não faz verão. É isso que muitos não entendem. Muitos não entendem ainda o que é missões. Muitos ainda não entendem o que é evangelismo. Muitos não entendem ainda o que é chamado. E muitos não entendem o que é ministério, nem respeita. Nem ajuda. Então o texto é claro quando vai nos dizer: eu vou mostrar a quem eu quero o que eu quero, eu vou mostrar o oculto a quem eu quero, eu vou fazer alguém ouvir o oculto que ninguém ouve, porque eu assim quero, porque eu amei. E quando eu amo alguém, eu me responsabilizo, e quando eu amo alguém, eu me revelo do jeito que eu quero. Nesse período, eu tinha uns 14 anos praticamente, quando teve um simpósio, eu fazia, acho que o 5º ou 6º ano, 6º ano eu acho já. Ai, não lembro, meu Deus. Acho que o 5º ano eu fazia com 12 anos, né? Eu fiz com 12 anos, 11, 12 anos. Então eu já tava com 14 anos, não sei que série eu tava, peraí. 7º ano. Teve um simpósio e as igrejas visitavam as igrejas circunvizinhas, porque a sede era Tangará e a circunvizinha era Sítio Novo, Rio Barbosa, Lagoa de Velhos, São Tomé e onde mais, Senhor Jesus Dom Branco. Enfim, algumas. As cidades circunvizinhas. Então a gente teve um dia que eu ouvi uma semana, né, de simpósio, foi mais dias.
ou foi mais dias, e cada noite era num local. Quando aí a igreja se reunia e ia visitar, e a maioria ia como? Ia como naquele tempo? Pau de arara, ou coisa linda, né? Nem ônibus tinha praticamente na cidade ou no município. Hoje em dia, às vezes tem os amarelinhos, ainda tem algum ônibus de prefeitura, né? Um transporte melhor, ainda tem vans, né, que podemos alugar. E antigamente era mais desafiador. Talvez tinha alguma van para alugar, talvez sim, mas a igreja às vezes era tão pobre, eu não sei, que talvez nem tinha dinheiro para alugar o carro. Mas às vezes, eu lembro que as pessoas iam a alguns cantos em lugar, e às vezes a prefeitura cedia. E acho que nesse período a prefeitura cedeu, ou foi alugado mesmo. Às vezes eram os carros que tinha para alugar, era pau de arara, todo mundo sabe, né? Então às vezes tinha um culto no cabeça, na ruinha, e de pau de arara. Mas a gente é tão feliz, alegre, cultuando a Deus na adolescência, tocando. Mas a gente é tão feliz, louvando, tocando no caminhão, bandinha, percussão, que a gente voltava feliz, ia feliz e voltava feliz com os irmãos em comunhão, porque linda é uma igreja em comunhão, em união, onde não há competição, que quando o mal domina alguns, aí impede o seu chamado, aí impede o seu ministério, e muitas coisas podres acontecem. Se passando, então a gente ia para esses eventos. Aí nessa semana a gente chegou um dia aí em Barcelona. Nesse dia eu conheci um moço, eu não sei como foi, do nada ele veio, né, porque o homem que tem que vir em direção à mulher, veio dar a paz do Senhor. Daí ele puxou conversa, enfim, eu não dei muita bola, sorri, muito tímida. Até porque eu tinha passado uma vergonha antes do culto, né, eu já tinha levado uns gritos de pai, o pessoal zoando, barulhando no carro, eu que levei a culpa, né, sempre fui mole para essas coisas. Isso me causou muita raiva já, muita revolta, mas eu não tenho nenhuma raiva nem revolta no momento. Sim, às vezes eu tenho muita raiva do meu pai, diante de Deus, até hoje. Algumas coisas eu tenho raiva do meu pai, mas não gosto que ninguém fale dele, porque eu amo meu pai. Mas ele agia de certas formas, ou às vezes até age, tem hora que me dá raiva. Então, como filha, é normal sentir raiva. Por quê? A Bíblia diz, não ireis vossos filhos. E a Bíblia diz também, honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mais ou menos. Então, honrar não é compactuar em tudo. Não é porque às vezes a pessoa não tem juízo direito, né? A pessoa não tem configuração direita. A pessoa não busca a Deus para ser como Deus quer. Mas o tempo vai ensinando, vai amadurecendo e a pessoa às vezes vai aprendendo. Então vai melhorando, né? Ele melhorou muito, mas ele sempre foi muito bom para os de fora, mas às vezes não era muito bom pra gente, assim, modo de dizer. Ele era daquele de tirar a comida da boca, até hoje é assim. O que ele tem é nosso. Tirar da boca e nos dar e não deixar a gente com fome. Mas em outras partes ele agia diferente. Tipo, amava os irmãos diferente. E eu não gosto disso, eu não tolero isso. Porque a Bíblia manda a gente amar os filhos por iguais. Pai não tem que amar filho diferente. Mãe não tem que amar filho diferente. Tem que amar todos por iguais. Tem que tratar todos por iguais, não é assim? Então, muita coisa eu nunca gostei. Então, sempre a gente foi muito assim, ó, de atrito. Mais do que minha mãe. Algumas coisas também eu sou com minha mãe. Porque eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas bem direitinho, bem ó, como Deus quer, senso de justiça. Então, para alguns isso dá a entender que eu sou a rebelde, e eu não sou a rebelde. Não é eu que sou a rebelde. Talvez é porque eu não sou sensível ou tolerante o bastante como é para ser. Mas porque eu sempre gostei, eu talvez fui rebelde para Deus, alguma coisa assim. Ou rebelde, aparentemente, para a doutrina da igreja. Mas porque eu ouço Deus. Quem ouve Deus não ouve homens da terra ou mulheres da terra. Ouve Deus. Se Deus é acima da voz do meu pai e da minha mãe, se profeta ouve Deus, vai ouvir quem da terra? Então é isso que muitos não aceitam. Porque para falsos profetas querem nos colocar caminhos diferentes.
Uma vez uma profeta falou isso, você é minha rebelde. Aí eu comigo, eu não sou rebelde, nunca fui. Se eu erro alguma coisa é porque eu não tenho maturidade ou porque eu não sei me controlar. Mas eu sou meio impulsiva agora que eu ouço Deus. E profeta eu não ouço se Deus não falar comigo. Porque ela era uma profeta. Então por isso que ela disse isso. Porque talvez eu não queria ouvir lá. Entendeu? Porque o profeta dos profetas é Jesus. É Ele que temos que ouvir a voz dele. É Deus que temos que ouvir. Não profeta da terra. A gente escuta, mas às vezes não é Deus. É o espírito do engano que quer nos livrar para outro lado. E você já tem muita experiência aí que eu conto. Então, um dia, né, nesse período, eu conheci esse moço. No fim, teve outro dia que ia ter o simpósio lá em Sítio Novo. E ele veio. E quando ele veio... a gente conversou após o culto. E ele falou assim, eu tenho 22 anos. Você tem quantos anos? Aí falei minha idade e tal. Aí conversava bem. Ao lado da igreja isso, tá? Tinha irmãos em Cristo conversando. Muitas pessoas, como eu falei, antigamente tinha união, tinha humildade. Nesse dia, esse moço conversando e falando algumas coisas. Ele já tinha 22 anos e eu com 14 anos. Praticamente ele era um homem, né? Forte, enfim. Praticamente nunca mais vi esse povo. Até porque era do Sítio Formigueiro de Barcelona. Se eu não me engano, acho que é isso o nome do interior. Aí ele vai e me beija. Eu permiti ele beijar. Só que até eu fiquei assim, com vergonha, fiquei meio paralisada. Eu, tipo assim, pra mim foi um choque, né? Muito nova. A pessoa me dá um beijo na frente do povo e, tipo... E nisso, eu acho que esse moço viu. Tava eu e uma colega. E nisso, Zuleika, esse moço viu. Talvez esse moço que eu tô falando, filho do obreiro. O obreiro, o pai dele, viu. Porque tem muita gente, eu fiquei assim, meio vermelha e com vergonha, sem reação. Aí eu falei assim, mas ele não liga mesmo pra mim, né? Então, sempre gostei dele, nunca deu bola. Vamos dar uma chance. Eu não fui atrás de ninguém. Esse moço olhou pra mim em Barcelona, conversou comigo, veio até aqui, conversou. Vamos ver se vai dar alguma coisa, porque namoro à distância é muito desafiador. Eu sempre, olha como eu tenho esse pensamento. Namoro é com amigo, né? É com a pessoa que Deus coloca sentimento, né, amiga? É conhecido. Alguém da cidade, alguém próximo, porque é alguém que o Senhor não coloca esse sentimento. Pode ser alguém da escola, pode ser alguém da faculdade, pode ser alguém mais próximo, porque você tá vendo, você conhece a pessoa. Então, eu sempre fui madura nesse sentido, nesse pensamento. Eu não vou namorar ninguém que eu não tenha sentimento. Não se namora com ninguém que não tem sentimento. Eu tinha sentimento por esse jovem, desde criança. Mas ele não dava muita bola. Até a mãe falava, minha norinha. Mas ele não dava bola. Ele, talvez era um pouco tímido. Talvez ele não tinha ação. Ou talvez ele não queria. Enfim. Nisso aconteceu isso, nesse período. Ele não tinha namorado ainda, eu acho. Eu não lembro se ele já estava namorando. Sei que aconteceu isso. E no que aconteceu, eu falei assim, você já fez a vontade de Deus. Rocha, que era o meu cunhado, ele trabalhava, acho que em Rui Barbosa, em Rui Barbosa. Ou tinha um colega, não sei se ele fazia alguma coisa lá com o colega, ou às vezes tinha como. Acho que ele ia fazer algumas coisas de informática em Rui Barbosa, que tinha um colega lá, irmão em Cristo, obreiro. E um dia, esse jovem não mandou uma carta por esse. E nesse período, eu não recebi uma carta desse jovem de Barcelona. Ele escreveu uma carta linda. E eu guardei essa carta por um período. E ele dizia assim, ele escreveu provérbios. Beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Olha que homem romântico. Olha que jovem romântico. Eu não sei se ele era do mundo, eu não sei se ele era afastado, não sei se ele era filho de crente. A gente não conversou muitas vezes. Foi algo assim. E eu sempre falei assim, eu sempre fui pé no chão. Se for pra dar certo, ele vai vir atrás de mim. Porque quem ama, vai atrás. Quem ama, dá os seus pulos. Quem ama, faz alguma coisa. Eu recebi essa carta, né, como eu falei, meu cunhado tinha uns dias de serviço que exercia na prefeitura de Rio Barbosa e trabalhava com esse obreiro de Rio Barbosa. E esse menino trabalhava na prefeitura, esse jovem. E ele ele escreveu uma carta, digitou, claro.
digitalizou. Gente, antigamente, talvez nesse período, eu não sei se tinha MSS, acho que não tinha MSN, né? Orkut, gente, eu sou dessa época, ó, Facebook 2011. Eu acho que não tinha, porque eu não vi, eu não acho que não tinha rede social, não tinha Lan House, era muito desafiador. Então era como se fosse no tempo de Apóstolo Paulo. Era cartas que tinha que enviar. Então esse menino escreveu uma carta, ele não perdeu, acho que ele pensou assim, eu não peguei o telefone dela, não tenho acesso ao telefone, já que esse cunhado dela tá por aqui, vou escrever uma carta. Digitalizou. Olha só que menino moderno. Até porque trabalhava, né? Na época, talvez, com computador, enfim. Ele digitalizou e fez a carta bem bonitinha e mandou pra mim. Eu li essa carta e guardei, achei a coisa mais linda. Eu falei assim, por que não aparece? Eu vou esperar. E eu fiquei, ó. E passava dias e final de semana e esse menino não aparecia. Mas acho que alguma das minhas irmãs sabia dessa história. Mas a Raquel sabia dessa história e talvez alguma das minhas irmãs sabia. Não sei se eu contei pra minha mãe, pra meu pai, enfim. Nisso se passou, esse homem nunca apareceu. Aí eu esqueci, né? Tem que esquecer. Se era pra acontecer, ia acontecer. Um dia eu encontrei com ele num congresso, acho que era de jovens. Aí ele tava com alguém. Aí não é que ele me viu de longe, ele ficou olhando, pegado na mão da moça. Deus me perdoe, mas era mais feio do que eu. Ele era vistoso. Ele olhava, ele ficou olhando, tipo assim, meu Deus, quantos anos? Já tinha passado alguns anos, uns 3 anos, mais ou menos. Eu falava, esse homem ainda existe? Porque nessa época já tinha talvez o Facebook, já tinha o Orkut. E eu nunca... Eu não sabia o nome dele para pesquisar, né, o sobrenome. Só botava o primeiro nome e nunca apareceu. Não sei se ele talvez encontre. Até porque não tem nada a ver com a vida dele. Acho que já casou, já tem filho, né? Irmãos de Cristo não tem isso, né? A cada um viveu sua vida. E nesse período, eu já estava com uns 18 anos, praticamente. 14, 15, 16, 17, 18, por aí, 17, 18 anos. Foi esse período que eu, 16, acho que era 2, 3 anos que tinha passado, né? Então eu tava com 16, 17 ou 18, não lembro bem. Foi nesse período aí que aconteceu isso. O moço começou a namorar com a menina lá da faculdade. E no fim, foi da onde eu falei, nossa, nem o outro apareceu. E pelo jeito ainda sinto sentimento por esse. Ó. Coisas, sentimento que não tinha acabado. Eu só ia dar uma chance. Eu ia dar uma chance pra esse porque esse não teve ação. Porque é assim que a gente deve agir, não é assim? E nesse período, eu sempre lutando pra ser fiel e tal. Aí ele casa com essa moça. Ele casa com essa moça e eu fico, meu Deus, e agora? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter alguém? Será que eu vou conhecer alguém? Já se passou tanto tempo. Aí foi quando a gente foi pra Lagoa de Velhos. E lá eu conheci o moço que eu fui noiva, né? Ele era de lá, mas trabalhava fora, morava fora. Só vinha em casa, 15 dias praticamente. Vinha rápido e voltava, às vezes nem dormia, né? Praticamente se dormia no sábado, no domingo já tava de volta por causa do serviço na segunda. Trabalhava na usina em Goianinha. E nisso, um dia eu fui visitar uma loja, que era a loja de uma das irmãs dele. E quando essa mulher me viu, ela disse assim, nossa, tu é a cara do meu irmão. Ou seja, tu é do jeito que meu irmão gosta. Uma crente fanática, ó. Que luta pra ser fiel é crente fanático, né? Quem vai contra a mão do mundo é crente fanática. Aí ela vai e me apresenta. Nessa época eu tava tendo um curso, um mini curso de voz e violão. E não sei como é que ela sabia que esse horário era. Um dia ele veio e ela foi até a escola, nesse período, e me chamou lá fora.
Nesse período, eu tava nesse curso, né? Tava dando início a esse curso, a voz e violão. Olha as coisas como vem para atrapalhar o nosso ministério. E, de repente, ela veio me apresentar. Me apresentou ele, né? Era no dia que ele vinha, no sábado, visitar a família. E achei ele muito espontâneo, achei ele muito isso e muito aquilo. Aí eu falei, realmente, pra mim, acho que tem que ser um desses, né? Porque eu sou tímida. Principalmente na época, eu era muito tímida. Então tem que ser um homem desenrolado assim, né? Pra ver se as coisas andam. Aí quando conversa vai, conversa vem, a gente começou a namorar. E foi um namorão. E chegamos a noivar dentro da igreja, coisa que eu não dou conselho para ninguém noivar em igreja. Eu não dou conselho a ninguém para noivar em igreja. Então, quando a minha vida eu queria ir guiada pelo Espírito Santo do Senhor, porque ela é guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Alguém pode dizer que não, mas é guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Porque em tudo, Deus tem coisa que Deus permite, mas tem coisa que é nós que fazemos conforme a nossa vontade. E há ciladas e há enganos. Então, eu sempre lutei para ser fiel e sempre lutei para ouvir Deus. Então, Deus às vezes permite para a gente ter experiência e maturidade. De cara, a minha mãe assim não quis muito. Mas com o tempo ele foi ganhando coração, vamos dizer, praticamente assim. A gente foi namorando e noivou, né, na igreja. Aí pra mim foi uma vergonha. Porque já tinha muito atrito entre nós. Desde o início. Ele falava coisas que me magoava. Agia como me magoasse. Eu era magrinha na época, né? Hoje sou Jesus na causa. E às vezes eu me arrumava. As meninas achavam que essa tá linda, isso e aquilo. Mas sempre tem essas pessoas meio tóxicas. Talvez não é uma pessoa má, mas é meio tóxico. Ele falava, tá feia. Tira esse vestido, isso não é pra você. Ajeita essa roupa, sei o que lá mais. Porque às vezes, eu não sei. Enfim. Às vezes nem era decotão, eu nunca gostei de decotão, é coisa exagerada, mas sempre tem essas coisas. E me achava linda, as meninas achavam linda. E no fim, ele fazia essas coisas. E aquilo vai o que? Nos entristecendo. Aí comecei a engordar. Comecei com crise de ansiedade, depressão, até hoje, né, praticamente. Que é uma coisa atrás da outra. Já tinha passado pelo relacionamento do moço lá que eu falei. Que na minha mente, eu ia casar com ele porque era um conhecido. Eu ia casar com ele porque era um conhecido da cidade, do sítio, todo mundo conhecia, filho de crente, filho de obreiro. Uma ótima pessoa, ótimos pais. Não deu certo. Arranjou outra. Né? Na verdade, eu nem sei se ele tinha algum interesse em mim. Eu que fazia muita expectativa, eu que tinha muita expectativa, né? Aí arranjei isso, eu falei, nossa, vou casar com um homem desse. Aí começou a bater o medo. Começou a me dar crises e mais crises. Eu chorava antes de dormir. E quando ele ia discutir comigo, quando ele ia brigar comigo, antes Deus já me tocava. Porque o coração dói, o coração aperta. Então, tudo onde há mentira, onde há dor, onde engano, a gente sente, a gente que é sensível. Onde tem traição, a gente sente. Onde tem alguma coisa, Deus não está. Não adianta forçar relacionamento que Deus não está. Não adianta forçar relacionamento que Deus não está. Porque Deus mostra de uma certa forma. A gente começou a fazer pedagogia junto. Ia pra faculdade, ele tinha ciúme até de alguns professores. Nunca dei bola pra professor, não. Pelo contrário, professores excelentes, maioria todos de Natal. Sempre sinceros. Mas era uma pessoa que, tipo, quem é doente é assim, né? Meio doente, ciúme doentio. Que você não pode olhar pro lado. Você não pode olhar nem pro pregador dentro da igreja. Era esse o meu caso. Então, são relacionamentos abusivos. São pessoas que precisam ser tratadas por Deus. Precisam ser tratadas pela terapia. Não estamos aqui para julgar, estou aqui para relatar o meu exemplo de vida. O exemplo que serve para muitos jovens. Quando eu falo alguma coisa é porque eu tenho experiência. A gente só pode falar para alguém quando a gente tem experiência.
Então daí que se começa um chamado, se começa um ministério. Quando você tem experiência, quando você vê algumas coisas, você ainda fica assim. Então, mesmo indo para algumas coisas, mas o Senhor vai dando sinais. Isso, tem alguma coisa errada. Olha só, você já passou por isso. Você está sentindo a mesma coisa. Tem alguém lhe rodeando. Tem alguém lhe vigiando. É isso. Deus não está em certas coisas. Crente é para ser livre. O ser humano é livre. Não é assim? Ninguém nunca matou. Ninguém nunca roubou. Ninguém nunca foi bandido. Ninguém nunca fez nada. Mas porque alguém está querendo vigiar. Alguém está querendo direcionar a nossa vida. Se temos um Deus para direcionar. Se for assim, são pessoas ou Estado manipulador. É sistemas manipuladores. São sistemas manipuladores. Porque se alguém está enganando, alguém chega e diga, fulano está enganando. Fulano está mentindo. Fulano está lhe traindo. Cuidado com fulano. É custo, porque quem avisa, amigo, é. Porque se eu vejo alguém numa acelerada oscilando, eu aviso. Eu não vou passar a mão. Eu não vou deixar a pessoa se acabar no engano, se acabar com a traição, se acabar com a mentira, se acabar com isso e com aquilo. Não. Eu vou alertar. Eu vou dizer, essa pessoa é assim, assim, assado. Saia disso. Enquanto você pode. É assim que crente deve agir ou qualquer ser humano. Como eu falei, nem todo filho de crente ou filho de obreiro é mau. Esse povo era excelente. Esse povo são as pessoas boas. Até hoje a gente considera como amigos, ovelhas, irmãos em Cristo. E os filhos foram criados educadamente, principalmente esse mais velho, aparentemente, né? Já porque era formou-se em direito, tentou fazer as coisas corretas, ou tenta, né? Mas passou-se o tempo, eu vivi esse noivado foi rompido. Porque é melhor um noivado rompido do que um casamento, do que um divórcio. Desse noivado, fui para as Marias. Fomos fazer a obra nas Marias. E lá eu não conseguia, por causa dos traumas, acho que alguma coisa, eu não me conseguia me abrir com nenhum dos meninos. Até porque a maioria era tudo mais novo que eu. Então, eu não queria. Se meu noivo era mais velho que eu, acho que uns 4 anos, mais ou menos. Eu tinha 19, ele 24, acho que isso. Então eu não me abria assim para os meninos, eu não tinha sentimento, até por causa dos traumas, alguma coisa. Mas ficavam. Mas às vezes ficavam querendo colocar pessoas para mim, divorciadas, muitos. E eu nunca quis. É pessoas sem noção, é pessoas que acham que mulher solteira tá desesperada. É porque homens ou mulheres que não respeitam o ministério de mulheres solteiras. É povo que não entende a voz de Deus. É povo que são guiados pelas trevas e quer dar direção para a vida dos outros sem Deus dar. Eu estava debaixo de uma ordem, como a pastora Sara Shiva e alguns. A Sara Shiva já tinha ficado, antes de aceitar Jesus, já tinha ficado com vários homens. Tido relação mesmo, e não era o meu caso. Então a gente, quando segue a Deus, a gente anda na direção do Senhor Jesus. Não é direção de mulheres, não é direção de homens, é direção do Senhor Jesus. A gente até ouve alguns ensinos, mas a gente ouve a voz maior. E nesse período, a gente sempre fazendo a obra do Senhor ali, e amigos, né? Todo mundo sabe que pessoas, irmãos em Cristo, é como se fossem irmãos pra gente. A gente cria com maior amor, modo de dizer cria. Não é criar. Orienta, ensina com maior amor. E Deus tem falado isso pra mim. Você vai ser mãe de filhos. Então, quando eu recebi aquela, praticamente, comecei a tomar conta. Há muitos anos atrás eu tenho falado disso, que seria mãe de filhos. E praticamente eu tomei de conta de criança de igreja, jovem de igreja, adolescente, a maioria. E pra mim são filhos. Eu sempre considerei como filhos. Porque é o amor, quando a gente tem que ensinar em a pessoa andar na verdade, em ter cuidado com as direções, em ter cuidado com os maus caminhos, em ter cuidado com as más companhias, em ter cuidado com os maus relacionamentos. E eu ali obedecendo a voz do Senhor Jesus. A voz do Senhor, não a voz de profetas, de falsos profetas.
Eu quero ser ouvindo a voz do Senhor, não de falsos profetas. Quando cheguei, aí passei o que lá? 10 anos praticamente, né? Só faltava 4 meses para fechar os 10 anos. A gente veio para Bom Jesus. Antes de vir para Bom Jesus, logo nos primeiros anos, era o ano de 2014, acho que o ano que eu cheguei lá, eu tive o sonho com esse jovem. O bendito jovem que eu pensava que ia casar, que eu coloquei expectativa. Daqui a pouco. Que eu coloquei expectativa. Que eu coloquei expectativa. Ele casou com outra linda, por sinal. É um casal lindo. Acho que não chegaram a ter filhos. Não lembro. Aí Deus me deu um sonho. Não sei por que Deus deu um sonho, tá vendo? Eu não tava com ninguém, eu não tinha ninguém. Eu não conseguia me abrir mais pra ninguém, porque já estava decepcionada, frustrada com tanta decepção. Aí um dia o Senhor me dá um sonho profético, e me levou até o quarto dele. Sim, o Senhor me levou em espírito. Muitos não acreditam nisso, né? É por sonho. Eu nunca tive essa experiência só uma vez, que eu vi uma pessoa chegando. Eu tava lá no AP do meu irmão e uma pessoa chegava com a maleta na mão, e eu fiquei assim, porque foi no abrir e fechar de olhos. Já tive isso desde a igreja também. Uma mulher e uma filha tinha se rebelado com o marido, e de repente a gente estava lendo de oração, ele estava em outra igreja, e eu, do nada, eu fechei o olho e abri assim, e vi ela e a menina, né, na igreja. Também não entendi. Então, algumas visões que o Senhor nos dá, algumas pessoas que são sensíveis, quer mostrar alguma coisa, quer dizer alguma coisa. E nesse dia que eu tive o sonho com esse jovem, né, jovem senhor que já tinha sido casada, foi quando eu entrava dentro do seu quarto e via ele deitado na cama, com a Bíblia jogada pro lado. Ó, o mistério da Bíblia. A voz dizia: ele foi traído. Fulana traiu. Eu não perguntei a Deus porque ele estava me mostrando. Eu não soube nem entender. Daí foi quando eu comecei a desarnar ou entender meu ministério, meu chamado para casais, né? Praticamente para o relacionamento. A ter sensibilidade. E eu falei assim: por que você está me mostrando, assim? Foi uma das primeiras visões com alguém. Eu falei: nossa, eu nem estava pensando nele. Tantos anos que a gente não se vê. Será que realmente aconteceu isso? Eu não soube falar assim: é para me orar, Jesus, é para interceder. Eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje. Eu não soube perguntar assim: Senhor, é para me orar, para evitar esse divórcio, ou já aconteceu? Porque eu só escutei a voz. Mas a voz tipo falava assim também. Porque deixou de meditar na minha palavra. Porque priorizou outras coisas. Era como se eu estivesse dizendo assim: eu permiti. Porque primeiro tem que me priorizar. Eu entendia isso. A Bíblia estava rebolada no lado da cama. Ele também estava deitado. Estava como um morto espiritual. Tem filhos de crente mortos espirituais. Porque às vezes só liga com o estudo. Só liga com o financeiro. Nesse período, eu acho que não sei se eu já fazia o técnico em estética, né? Que foi quando eu escutei a voz. Eu tava lá um dia meio triste no curso, e teve um irmão lá que falou assim: moça, Deus manda lhe dizer que você está apreensiva porque está aqui, está se questionando a Deus porque está aqui. Aí Deus manda lhe dizer: porque eu lhe chamei para guiar um povo. Porque eu lhe escolhi para guiar um povo. Ou seja, a gente que tem ministério é desafiador. A gente que tem chamado é desafiador. Então o Senhor às vezes vai nos dando visões, revelações, direções. E temos que ser o que o Senhor quer que a gente seja. Ou seja, ele estava querendo dizer: eu lhe chamei para ser pastora, eu lhe chamei para ser evangelista, eu lhe chamei para ser missionária, eu lhe chamei
Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Eu lhe chamei para você ser missionária, eu lhe chamei para você ser evangelista, eu lhe chamei para ser pastor, eu lhe chamei para ser líder, fazer a minha vontade. Isso é títulos, apóstola, não sei. Eu só faço o que o meu Deus manda. Eu só falo o que o meu Deus manda. Eu só faço ou ensino o que eu aprendi do Espírito Santo do Senhor pela Bíblia. Eu só falo o que Deus me mostra. Até tento aprender alguma coisa quando dá para aprender. Quando não dá, somos guiados pelo Senhor. E muitos são assim. E a maioria são as mulheres, né? Que foram escolhidas para fazer a vontade do Senhor. E quando isso aconteceu, aí eu fiquei, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu não sabia se eu tinha que orar ou se ia acontecer. Falei para minha mãe. Então, quando eu falo para minha mãe, tive o sonho com fulano de tal e aconteceu isso. No sonho, eu via isso. Aí mãe fica calada. Com 3 dias, a mãe dele liga chorando. Não parecida, ore por nós, porque aconteceu isso e isso. Aí a mãe falou, Deus mostrou pra Cassie. Há 3 dias atrás. Aí a gente orou, ali o Senhor permitiu ele casar com outra. Acho que teve uma filhinha com essa, né? Então, daí em diante, eu nunca julguei segundo casamento por isso. Eu não julguei. Eu nunca julguei segundo casamento. Nem ninguém que vive segundo casamento. Até ter mais algumas experiências. Até chegar aqui em Bom Jesus. Antes de chegar em Bom Jesus. Aconteceu isso, na verdade, aí, 2 anos depois, meu cunhado sai de casa. Aí foi da onde começa toda a perturbação, muita luta espiritual, muita coisa terrível nessa região. E eu ficando doente. Acho que foi quando esse espírito começou a rodear o Brasil. Ó, o estado. É demônio territorial. Era o ano de 2014. 2016 meu cunhado saiu de casa. Mais outra separação. Mais outro divórcio. Mas será que é a vontade de Deus? Mais outra traição, mais outro segundo casamento. E eu ficando doente, com engano, com mentira, com toda coisa, vendo coisa terrível dentro da igreja. E toda vez chegava uma desassociada, um desassociado dentro da igreja, e eu toda vez passava mal. Toda vez que chegava um desassociado, que seu segundo casamento, eu passava mal, separados ou não. Eu sentia algo estranho e eu não entendia o que era. Porque eu sou sensível. E quero ser sensível à voz do Espírito Santo e à voz e a tudo que não é da vontade de Deus. Quando cheguei aqui em Bom Jesus, minha irmã vai e casa. Ela ainda não tinha casado. Começou o namoro lá. E as pessoas dizendo que ela deveria esperar mais em Deus, e se aquilo, Deus restaurar o casamento, e se aquilo, mas ela tinha esperado tanto. E lá mesmo, um falso profeta foi levantado para dizer que Deus tinha um casamento para mim e para ela. Eu falei, eu não sei disso não. Eu ouço meu Deus. Eu fiquei ouvindo a voz de Deus. Eu falei assim, será que o Senhor tem um casamento para mim, Senhor? Pra mim, o Senhor pode ter que eu sou solteira, mas pra ela, tem certeza que o Senhor tem? O que a tua palavra diz? O que a sua palavra diz? A sua palavra diz que o que eu uni não separa o homem. Então, o Senhor pode ter um casamento pra mim, mas pra minha irmã, alguém aí já casou, muitos aí já casaram em segundo casamento, mas será que o Senhor está nisso? Aí foi quando eu fui pra palavra. Eu não julgava, mas eu fiquei na minha. Eu falei, eu não vou se meter. Ela quiser casar, ela case. As pessoas falando. E mãe também dizia a mesma coisa. Quiser casar, case. Melhor do que o povo tá fofocando, que o povo fica se metendo na vida dos outros. Que a primeira coisa que se mete é os crentes e até pastores. Que eles não vivem Bíblia, mas querem dar direção pra vida dos outros, né? Enfim. Mas talvez essas pessoas falavam, porque talvez não era pra ela...
Mas as pessoas têm que nos alertar quando é uma pessoa que às vezes não é que Deus quer, né? Às vezes é Deus que não quer, então a gente tem que dar ouvido. Mas o pai não queria. Outras pessoas avisou, não é pra ela. Eu fiquei na minha. Por quê? Achei estranho quando ela começou a namorar com ele. Mas eu falei, seja ela que sabe, ela é de maior. Só que a Bíblia, muitos já vivem no segundo casamento, mas a Bíblia diz diferente. Eu só pensava assim, não vou se meter em nada, Deus não mandou se meter em nada. Agora, eu quero só vou ouvir a voz do meu Deus, não do profeta. Aí quando eu cheguei aqui em Bom Jesus, eu escutei. Aí eu escutei a voz do Senhor. Você vai trabalhar. Vou mandar o seu escolhido. O seu escolhido vai vir. Eu escutei tudo. E vocês vão trabalhar juntos. Eu escutei essa voz. O seu escolhido vai vir e vocês vão trabalhar juntos. Quem escutou a voz do Senhor? Deus não mostrou quem era. Eu tive um sonho relacionado a um filho de pastor daqui, da região. Mas mesmo assim eu tive medo desse sonho que eu tive com o filho do pastor e dessa voz que eu ouvi. Não é medo, eu não tive nenhum medo. Eu quis dizer assim, que mesmo ouvindo vozes, sem Deus confirmar, eu não tomo direção. Sabe por quê? Porque pode ser vozes estranhas. Pode ser alguém agindo no oculto. Mas eu sempre fico com os sonhos que Deus me dá. Alguns sonhos. E eu comigo. Quando eu conheci alguém que eu senti sentimento. Quando eu conheci alguém que é temente a Deus. Quando eu ver um músico, alguma coisa que combine com o meu ministério. Quando eu ver um filho de crente, ou um músico, ou enfim, você pensa assim, né? Um crente, filho de pastor, ou de obreiro, ou crente, porque crente casa com crente. Eu sempre tive essa mentalidade. Aí sim, a gente vai mesmo trabalhar na obra do Senhor primeiramente e no que o Senhor quiser. Que para isso somos chamados para fazer a vontade do Senhor. Que crente nasceu para fazer a vontade do Senhor, né? Assim? Porque há muitas pessoas compatíveis. Então, Deus pode mostrar várias pessoas. Ó, ele é compatível com você, aquele é compatível com você. É Deus mostrando. Não é nós, é Deus mostrando. Mas, se eu quiser escolher alguém, eu também escolho e mostro, se eu quiser. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio dela querer você ou não. Que é questão de livre-arbítrio. Só que também paga um preço. Porque às vezes Deus quer unir a pessoa. Lembra lá do início? Que eu tinha sentimento pelo jovem. Eu achava que eu ia casar com ele, eu era adolescente. E talvez Deus queria. Mas por ele não ouvir a voz, a direção de Deus, Deus permitiu ele casar, mas permitiu também a traição. Porque Deus une propósitos. É isso. Por isso a gente não deve ser guiado. É muito difícil a gente ser guiado por Deus e obedecer a voz de Deus. Mas enfim. Se passou-se o tempo, a minha irmã casou com outro. Que é esse, né? Eu falei do sonho. Das pessoas diziam que não era pra ela, sei lá, isso e aquilo. Casou depois que chegou aqui. Aí eu tive um sonho com uma grande cobra. Que algumas irmãs já tinham tido esse sonho. Em Lagoa de Velho. Cobra enorme representa um espírito demoníaco. É um demônio territorial. De engano, de mentira. Uma cobra grande, enorme, representa espírito de engano, de mentira, de trapaça, de que Deus não está. Uma irmã tinha tido uma revelação lá em Lagoa de Velho com essa cobra, quando entrou uma vez. Uma demônia quis me enganar, uma psicopata. Deus usou 2 irmãs para me alertar. Uma dessa visão, quando essa cobra entrava dentro da igreja enorme, e ia pro lado da mocidade, e ia pro meu lado. A outra irmã teve uma visão, bem jovem. Ela falou assim, Cassie, eu sonhei que uma psicopata queria lhe enganar. Enfim. Se passaram mais anos, ainda quando estavam nas Marias, minha mãe um dia teve um sonho com uma cobra enorme. Com pouco tempo chegou uma mulher se dizendo missionária. Há muitas cobras.
Há muitas cobras em formato de gente. E aconteceu essa separação aí de rocha. Eu fiquei doente e muita coisa estranha. Sou engano, sou espírito maligno. São pessoas que entram dentro da casa de Deus, mas não estão com Deus. Porque o mal domina vários templos, espíritos de engano. Por isso que eu não quero estar em templos que não seja eu à frente ou a chave seja minha. Porque eu vou ensinar como Deus quer. Eu vou vigiar como Deus quer. Eu não vou dar liberdade para ninguém que Deus não quer. Para quando vier um espírito desse engano, saia daqui em nome de Jesus. Você retira? Porque quem serve de engano não fica na casa do Senhor. Porque temos que ter discernimento quando vier falso profeta. Se passaram mais algum tempo, minha mãe teve um sonho com a mesa, uma cobra, uma capa de uma cobra caindo em frente da nossa vizinha lá na Maria. O menino dela foi atingido por uma enfermidade psicológica e por espírito, né? Porque o inimigo só quer um pé. Junta a opressão com a doença, né? E os pais praticamente separados dentro de casa. Então, a separação adoece filhos. Traição adoece filhos. Engano em relacionamento adoece filhos. As crianças ficam doentes. Os filhos ficam doentes. Porque Deus não está em traição. Porque Deus não está em adultério. Porque Deus não está em separação. Coisas que não é, aleluia, a vontade do Senhor. Porque muitos não querem viver como Deus quer. Não querem obedecer, não querem. Porque é muito difícil para alguém que foi traído aceitar, voltar a se relacionar com alguém que foi traído. Não é assim? É muito difícil alguém que foi traído perdoar e voltar a conviver com aquele cônjuge ou com aquela pessoa. Se não for a graça de Jesus. Se não for a graça de Jesus. Se não ouvir a voz do Senhor. Eu que não vou dar direção para ninguém. Porque cada um sabe onde se sente. Cada um sabe o que passou. Mas se Jesus disser, perdoa. Perdoa porque lembra do profeta Oséias. Profeta Oséias, eu pedi para ele casar com uma prostituta, uma ex-prostituta, e ela tinha 3 filhos de outros homens. Eita. E eu pedi para ele perdoá-la. Ele casou com ela já tinha 3 filhos de outros homens. Ela voltou para o prostíbulo. E eu disse, vai lá e pega. Vai lá e paga o dote. Porque eu tô te mostrando para que tu sejas como eu. Como é o meu amor. O meu amor é perdoador. Eita. É difícil, né, para nós cristãos? É difícil perdoar quem nos trai. É difícil perdoar quem nos engana. É difícil perdoar quem nos machuca. É difícil, Kessia. Aí eu sou tão... Por isso que eu digo, eu não respeito esses falsos ensinos. Eu só vou por Deus. Deus nunca mandou eu perdoar ninguém. Porque perdoar é uma coisa e conviver é outra. Deus nunca mandou eu conviver com alguém que me perdoou, alguém que me traiu, ou em namoro, ou alguma coisa assim. Porque eu não quero, eu não aceito isso. É da minha índole. E toda pessoa deve ter caráter, sabe onde suporta. Agora, se Deus mandar a Kessia perdoar alguém que me trai, é muito difícil. Eu não quero que o Senhor faça isso, porque eu não suporto. Conviver, né? Perdoar, já perdoei. Conviver, não. Quer ser assim. Porque tem que ser assim. Mulher e homem tem que ser assim. Tem que ouvir Deus. Não é direções de outras pessoas, não. Entendeu? Deus falou, perdoa. Eu perdoo. Deus falou, convive, Kessia. Aí eu vou pensar se eu vou obedecer Deus ou não. E assim deve ser todo ser humano. Ouvir Deus, obedecer Deus. Porque é muito difícil obedecer Deus. É muito difícil ouvir Deus. Perdoar, a gente dá o perdão a qualquer pessoa. Mas conviver é outro trem. Minha mãe trouxe um suquinho de maracujá, já juntou aqui. Mas enfim, vou já almoçar. É isso. Ficamos com esse exemplo, né? Foi mais um testemunho. Nem foquei ainda na palavra. Acho que vou ter que fazer outro vídeo, porque vai ficar muito extenso e vocês não vão ouvir. É mais um testemunho aqui da minha vida sentimental.
é mais um testemunho da minha vida sentimental de jovens cristãos solteiros. E o Senhor escolhe, sim, algumas pessoas. Deus tem esse propósito, é um mistério, mas há muitas pessoas compatíveis conosco, tá? Mas é aquilo, o Senhor lhe fala, se me trair, roda a fita. Próximo. Porque a gente tem que ter sinceridade, a gente tem que ter posicionamento. Aqui é para jovens cristãos que às vezes está passando por algum relacionamento, algum noivado conturbado, ou que não teve a direção de Deus. Que enquanto é solteiro, tem a direção de Deus, né? Depois que casou, o trem fica mais difícil. O trem fica mais desafiador. Então, ouçam a voz de Deus. Jovens cristãos de Bom Jesus e região, ouçam a voz de Deus. Porque crente é para ouvir a voz de Deus. Filho de crente é para ouvir a voz de Deus. Filho de obreira é para ouvir a voz de Deus. Crentes é para ouvir a voz de Deus. Ah, esse menino ele foi traído, né? Mas tem um irmão dele que ele traiu a esposa. Então, todos os dois foram para o segundo casamento. Mas se Deus for restaurar essas famílias, há um mistério aí, né? E se Deus mandar o menino voltar para outra mulher que ele traiu? Já teve um filho com a segunda. Tem relacionamento que Deus não está. Então, fecha o olho para homem casado. Fecha o olho para mulher casada. Porque certas uniões Deus não está. Foi o diabo que destruiu. Foi o demônio territorial que destruiu muito por falta de sabedoria, por falta de vigilância e por falta de traição. E às vezes por causa da dor da traição, às vezes o cônjuge não quer voltar para o outro, né? Mas se Deus mandar. Eita, ai como é difícil. Oremos e vigiemos, porque vou obedecer ao Senhor. E quem estiver atrapalhando os casamentos, sejam repreendidos também pelo Senhor. Porque existe o espírito da cobra que age no ocultismo para destruir os lares dos casais e os namoros cristãos e os noivados, tá? Mas quem tem caráter não cai. Quem está com a mente enraizada na palavra não consegue cair no erro. Não consegue trair, não consegue adulterar, não consegue porque está focado na palavra. Alguém pode preparar o prato, já falei, mas esquece, não cai. Então todos que servem do Senhor podem preparar o prato, mas não cai. Se você caiu, querido, abra sua boca e confesse seu erro e sua falha, homem ou mulher. Fala que traiu, fala que fez alguma coisa. Porque aquele que confessa e deixa, só o que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Ficamos com esses exemplos.